Boa tarde, galerinha, e mais uma vez nós iniciando a nossa rapidinha na história, né? O tema de hoje vai ser Revolução Industrial, os primórdios da Revolução Industrial e o que se sucedeu logo após, né? Logo após a construção dessa nova lógica queria mudar a realidade do nosso planeta, né? Todos nós sabemos que a Revolução Industrial se deu basicamente pela evolução tecnológica, né? Mas antes de nós falarmos sobre a evolução tecnológica que ocorreu nesse período, nós temos que lembrar de alguns aspectos que financiaram, que deram cabedal, que deram a sustentação para a construção dessa revolução industrial, galera. Nós já estudamos o iluminismo, né, que foi a base racional de formação dessa revolução industrial, né, foi onde o pensamento evoluiu, deixou de ser uma lógica dogmática vem de dogma, né, de dogma da Igreja Católica, né, baseado principalmente na Igreja Católica, e passou a ser uma construção racional, né? O modelo racionalista passou a se construir e a formar uma nova perspectiva de pensamento, né? Nós vimos também que algumas revoluções sociais elas ajudaram bastante também para o crescimento dessa lógica da Revolução Industrial. E nós sabemos também que tudo isso se deu basicamente por conta da evolução de uma classe social. Qual classe social foi essa que se destacou com essa Revolução Industrial, pessoal? Alguém pode falar? Eu estou ouvindo? Não. Opa! A burguesia. A burguesia foi a classe social que iniciou esse processo de evolução e de construção dessa nova revolução industrial, né? A sociedade das máquinas, diga-se de passagem, né? E ela se caracterizou, essa evolução se caracterizou basicamente com a maquinização, o processo de desenvolvimento do processo fabril, certo? O processo fabril, o desenvolvimento de equipamentos e tecnologias que viessem a configurar a lógica da burguesia como sendo a lógica que iria determinar o processo em todo o planeta. Bem, mas para falarmos de Revolução Industrial, nós temos que lembrar inicialmente de um grande país, né? Que justamente foi a Inglaterra. A Inglaterra, com as suas revoluções inglesas, com a Revolução Puritana, com a Revolução Gloriosa, ela transformou basicamente a sua sociedade para uma nova lógica e uma nova tendência mundial, que é o aumento do poder da burguesia, o aumento da concentração e do acúmulo de riquezas, né, através da manufatura, através dos cercamentos, a gente já viu aqui falar sobre os cercamentos, e através de muitos outros aspectos, vão caracterizar a Inglaterra como o pontapé inicial dessa revolução industrial, né? Que vai se dividir em 4 etapas, né? A primeira sendo no final da Idade Média, né? Lá do século XV até o século XVII, quando ocorreu a montagem das oficinas de artesão, a evolução dessas oficinas de artesão para as fábricas, né, controladas justamente por esses comerciantes, por essas burguesias, né, e vão avançar paulatinamente. A segunda etapa, que vai de 1780 a 1840, certo? É a época que trabalhava com apenas um fio, né? A máquina têxtil, ela vai se desenvolver e passa a operar de uma maneira mais dinâmica, né? Por que eu falei de máquina têxtil, né? Que lembrando, porque foi a indústria têxtil a que mais
e a que mais se desenvolveu durante esse período, certo? Os primeiros momentos da Revolução Industrial tem a manufatura, a transição da manufatura para a maquinofatura, justamente com a indústria têxtil. O que é têxtil? A indústria de tecidos, certo? A indústria de tecidos. Ela vai avançar vertiginosamente já nessa segunda etapa das grandes revoluções da indústria, né? Vamos ter muitos destaques tecnológicos, né? O aumento da produção vai se dinamizar também nesse período, vai ter muito avanço em relação à produção. Para a produção, a gente pode entender que seja, se antes se produzia um pedaço de lençol por dia, com a Revolução Industrial, com essa segunda etapa que vai dinamizar as máquinas têxteis, né, os teares, né, ela vai produzir 100 mil, 50 mil pedaços daquele mesmo lençol em um determinado dia, uma maior quantidade e uma menor utilização de mão de obra. Ele deixa de ser artesanal e passa a ser mecânico, praticamente mecânico, né? Com cada trabalhador fazendo uma função, né? Que é o que nós chamamos de maquinismo, a industrialização, por assim dizer. Lá para o final do século XIX e início do século XX, nós vamos ter o advento da energia elétrica, né? A energia elétrica vai ser um dos grandes avanços, além da evolução da indústria química, o desenvolvimento de motores, a explosão substituindo os motores de vapor, certo? Vão permitir o aperfeiçoamento dessas indústrias e dessas máquinas cada vez mais exageradamente, cada vez mais dinâmica, né? E as quartas e quintas, como vocês estão vendo, aí o toque do nosso celular caracterizando o desenvolvimento da Revolução Industrial, né? Até que ponto o Tecnews chegou. Hoje, em épocas de pandemia, nós estamos sendo salvos graças a essa lógica da tecnologia, da informação, que já é a quinta etapa da Revolução Industrial. Mas antes de chegarmos à quinta etapa, nós temos a quinta ou a sexta etapa, nós temos o quarto momento, né? Que é iniciado a partir no final do século XIX, com o desenvolvimento da informática, da biotecnologia e principalmente com aquilo que a gente chama de globalização desta economia, né? A economia, ela se torna mundial, né? E esses aspectos da Revolução Industrial, elas vão gerar uma série de fatores, pessoal, que vai modificar toda a nossa sociedade. Até, se a gente for parar para analisar, ela influencia até os dias de hoje. O modelo fabril, ele é gerenciado e ele é reproduzido nas nossas escolas, né? Você vai de farda para a escola, você senta lado a lado com seu colega na escola, você gerencia a sala de aula, você dá o tutorial da sala de aula como se fosse uma indústria. Você, para entrar em sala de aula, você ouve a sirene, né? Você ouve o toque da sirene para entrar em sala de aula, para ir ao recreio, para sair, para ir embora, certo? E é um modelo construído a partir da lógica fabril, a partir do desenvolvimento da racionalidade com o iluminismo, e que vem dando certo, entre aspas, que vem dando certo para a burguesia, né, que conseguiu, em alguns aspectos, né, desenvolver um sistemático de direitos humanos, né, principalmente a partir da Bill of Rights lá na Inglaterra, da Carta de Direitos inglesa, né, e associou a sociedade burguesa à sociedade como um todo, desconstruiu aquela lógica feudal, certo?
construiu uma maneira de trabalho também diferenciada, que desvinculou o sistema de servidão, o sistema de escravidão também, podemos dizer assim, o sistema de escravidão, e construiu o que nós chamamos de trabalho, né? O trabalho fabril, os trabalhadores, o proletariado, que são os trabalhadores em geral, são dimensionados a partir dessa lógica da Revolução Industrial. Por quê? Porque cada vez mais e mais indústrias vão precisar de mais e mais trabalhadores. E esses fatores vão se caracterizar como principais pontos dessa Revolução Industrial, onde trará justamente a Inglaterra, né? A Inglaterra vai surgir como a pioneira nesse aspecto que eu já falei aqui para nós, e ela vai se destacar justamente por essa concentração, né, de terras nas mãos dos grandes proprietários, depois que ela conseguiu expulsar o camponês do campo com a política de cercamentos, né, de trabalhadores livres nos centros urbanos, que é justamente quando ela expulsa o trabalhador do campo, o camponês, e ele é obrigado a ir para a cidade grande para manter a sua lógica de trabalho, não é isso? Para manter sua lógica de trabalho, para sobreviver. A evolução da própria forma de produção, né, quando ela tira o artesão daquela arte e passa a colocar em oficinas e depois gerenciá-las em fábricas, também vai dinamizar essa lógica do pioneirismo inglês, além da concentração de ferramentas, de recursos em demasia em suas colônias, além de também uma grande rede comercial, né? Uma grande rede comercial de lucros, de comércio, de lucro com tráfico negreiro, de lucro com uma série de coisas, que vai gerenciar uma alta concentração de capitais, que vai fazer com que essa mesma burguesia consiga se desenvolver, consiga como é que nós podemos falar? Se mostrar como eficaz, e vai se tornar uma das classes, vai se tornar a mais importante classe da Europa, né? E que culminará justamente com a Revolução Francesa, que a gente irá ver nos próximos episódios. Bem, pessoal, no entanto, nem tudo foram flores dentro da perspectiva da Revolução Industrial. Qual foi a lógica que foi utilizada já no início da Revolução Industrial? A lógica de semi-escravizar o trabalhador. O trabalhador era livre, certo? Ele era livre, mas ele foi submetido a um regime de trabalho exaustivo, né? A gente tinha em determinadas fábricas, ou em quase todas as fábricas da Europa, principalmente na Inglaterra, porque foi o principal polo de desenvolvimento fabril, certo? Fabril vem de fábrica, certo? O principal polo de desenvolvimento inglês, né? Tinha os trabalhadores como semi-escravos, e trabalhavam desde crianças de 7, 8 anos até velhos senhores, mulheres e adolescentes, adultos, todos estavam inseridos na sistemática do operariado dessas fábricas. Daí o nome proletário. Proletário vem de prole. Prole significa família. E quanto maior fosse a família desse proletário, certo? Desse proletário, mais condições ele teria de inserir a sua família nesse regime fabril. No entanto, sob condições totalmente extenuantes. Morriam milhares e milhares de trabalhadores, morreram em canteiros de obras, em canteiros de fábrica, né? Em zonas de exploração. Eram utilizados os trabalhadores nas piores condições de subsistência mesmo, certo? A Revolução Industrial, nos seus primeiros momentos, ela foi extremamente causticante, ela foi extremamente cruel para a sociedade de trabalhadores, para o proletariado que ali se formava. E por conta dessa mesma lógica, pessoal,
que foram começando a surgir movimentos sociais para tentar barrar totalmente essa lógica construída durante a Revolução Industrial, dentre os quais nós podemos citar, na reação desses trabalhadores, um dos movimentos mais emblemáticos da Revolução Industrial, que foi o ludismo, né? Os luditas, né? Os luditas eram aqueles que sabotavam as máquinas das fábricas. Eles diziam o seguinte: ou paga, ou trata a gente como cidadão, ou trata a gente com respeito, ou então nós vamos quebrar as máquinas, fecha as fábricas, sabota a produção, que aí você vai ver como é, certo? Vocês vão ver que não é bem assim que caminha essa lógica de exploração. Vocês vão ter que nos dar condições de trabalho. Essa era uma das reivindicações, uma das principais reivindicações desses trabalhadores, desses luditas, né? Do século, principalmente do século XIX. Temos também, pessoal, aí os primeiros surgimentos dos sindicatos, né? Na Inglaterra, eles eram chamados de trade unions, né? As associações sindicais. Eles passaram a se organizar, os trabalhadores passaram a reivindicar seus direitos através de associações, cooperativas, certo? Que foram se desenvolvendo com o tempo nos sindicatos que hoje temos: sindicato dos professores, sindicato dos comerciantes, sindicato dos industriários, sindicato das escolas particulares, sindicatos, todas essas lógicas baseadas justamente no surgimento dessa necessidade de o trabalhador reagir à lógica de exploração durante a Revolução Industrial. E temos também outros movimentos, como o cartismo, né? O movimento cartista na Inglaterra, que surgiu justamente por conta das reivindicações. É engraçado, cartista vem de carta, né? Hoje em dia ninguém manda mais carta, hoje em dia a gente manda e-mail, apesar de que a representação lá no e-mail, no nosso link para enviar, seja uma carta. Alguns de vocês não sabem nem o que diabo é uma carta, né? Pois é, antigamente funcionava, era funcional. O carteiro, ele servia realmente porque as pessoas se comunicavam através de carta, né? Daí o nome do movimento cartista, né? Na Inglaterra também, para vocês verem que boa parte desses movimentos, eles surgiram também na Inglaterra. E para dinamizar mais ainda essa lógica dos movimentos operários, pessoal, nós temos os movimentos voltados para a intelectualidade, né? Que surgiram durante esse processo, como o socialismo utópico, como o socialismo científico, como o anarquismo, que são bases de uma mesma lógica, né? Que é a luta contra a opressão dos trabalhadores. Nós temos na representação do socialismo utópico, que para quem não sabe o que é socialismo, é um modelo de sociedade em que todos são iguais, certo? Todos são cooperativos, todo mundo divide todas as coisas. Essas lógicas foram começadas a serem avaliadas e a serem estudadas, a serem produzidas justamente nesse período do século XIX, né? De meados de 1820 até os dias de hoje. Até os dias de hoje nós temos movimentos, correntes que lutam, que defendem, que travam novas teorias sobre essa lógica da sociedade, sobre essa lógica de uma construção de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade mais igualitária, certo? Temos o Saint-Simon, temos o Fourier, certo? Nós temos no socialismo utópico, na base do socialismo científico, nós vamos ver alguns autores como Karl Marx, né, e Engels, que são das grandes representações, né, na atualidade, são leituras muito atuais daquilo que acontece contra, justamente, pessoal, essas correntes já surgiram em disputa, em combate contra as ideias daquele iluminismo, do liberal do iluminismo. Lembra do iluminismo que a gente falou, que a gente já comentou aqui? Justamente elas entravam em choque com esses ideais iluministas, porque os iluministas, os racionalistas, pensavam
no avanço da indústria, no avanço da empresa, no avanço da burguesia para garantir a estabilidade social. E esses trabalhadores, esses socialistas já viam que esse avanço ele já estava oprimindo. E o que foi que ocorreu? Eles resolveram pensar de uma maneira diferente para barrar essa lógica que estava se tornando quase que escravizante dentro da nossa sociedade. Diga-se de passagem, sociedade europeia, que era a que mais se desenvolveu, industrialmente, né? Com os Estados Unidos vindo depois ali no século XVIII e posteriormente aqui a nossa industrialização no Brasil, ela teve uma pequena geração de indústrias no século XVII com a indústria da cana-de-açúcar, mas é uma indústria muito pífia em relação ao modelo de industrialização inglesa. Teve durante o século XIX, quando a chegada do Império, né? E foi realmente se estabelecer já na República, lá, que a gente vai ver isso aí também, ela foi se estabelecer lá na República no século XX já, né? No século XX aqui, o desenvolvimento industrial, com todas essas ideais, com todas essas lógicas da sociedade liberal, das lutas sindicais vão se desenvolver durante esse período. E também não podemos esquecer da lógica anarquista, que faz parte também desse debate contra a opressão da burguesia aos trabalhadores, né? Todas essas perspectivas foram gerenciadas e acompanharão e gerenciarão o modelo implementado pela Revolução Industrial nos seus primórdios, lá no século XV, 16 até os dias atuais, né? Hoje nós vivemos num pós-toyotismo. Vocês não vão perceber, eu estou falando aqui mais por caráter informativo, mas nós vivemos numa lógica financista, numa lógica da evolução tecnológica, que também faz parte, sim, dessas etapas de desenvolvimento da Revolução Industrial. Certo, pessoal? Diante disso, nós vamos parar aqui nossos comentários, né, para não alongar muito a nossa videoaula, certo? Vamos parar a nossa lógica aqui. Eu espero que tenha sido informativa para vocês. Eu queria desejar a vocês todos, nesse momento de pandemia, eu queria desejar a todos a vocês coragem, sorte e força, certo? Para conseguir vencermos essa pandemia, esse momento de tristeza em que todo o mundo está passando, certo? Porque independente de tecnologia, de avanço industrial, nós estamos vendo que ela se espalhou e ela não escolhe raça, cor, credo e muito menos questão financeira. Ela tanto pega no pobre quanto pega no rico. Obviamente, o rico vai ter mais estruturas, mas também morre do mesmo jeito, certo? Se não conseguir superar essa lógica dessa doença, pessoal. Um grande abraço, um abraço fraterno do professor Lastênio Blindão, certo? Espero que todos fiquem bem e até a nossa próxima videoaula. Tchau, galera!